Sejam muito bem-vindas ao Sucesso Delas Cash, que vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Já vai lá, segue, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal do Spotify e YouTube para não perder nada. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse programa, porque além da gente conhecer a história dessa mulher, a gente vai também ter muitos insights e vai ter muito conhecimento de um assunto que é extremamente necessário para todo mundo que deseja ter um negócio de sucesso, vender mais. Então hoje eu recebo aqui essa mulher de sucesso maravilhosa, Ana Amado. Seja muito bem-vinda ao Sucesso Delas Cash. A gente quer hoje te ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre você, saber sua formação, saber como que surgiu, né, essa paixão pela fotografia, essa parte de mentorar aí as pessoas para alavancar seus negócios no posicionamento. Então hoje nós vamos falar sobre tudo isso. E eu quero ouvir você agora. Conta pra gente, Ana. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou da área de petróleo, do petróleo. Estou aqui a Macaé há aproximadamente 20 anos. Né? Macaense, né? Quase. E eu me formei em administração, mas trabalhei a vida toda na área de gerenciamento de projetos. Eu tenho uma certificação PMP, fiz pós-engenharia de petróleo, tudo a ver, né, com o que eu faço hoje. Tudo a ver. Já começa inspirando a mulherada, que nunca é tarde, né, para se descobrir na sua verdadeira paixão. Nunca. E eu fiz a transição de carreira devido a um momento especial que eu tive na minha vida, né. A minha filha nasceu, e nesse mesmo período eu perdi meu pai subitamente, né? Meu pai teve um ataque cardíaco e minha mãe teve o diagnóstico de Alzheimer. E foi um momento que eu realmente parei para pensar, né? Embora eu fosse muito bem sucedida na área de petróleo, eu era gerente de um contrato de um navio em operação com a Petrobras, já era um trabalho de muita responsabilidade, mas eu não tinha muito tempo, né? Eu não me sentia nem excelente profissional e nem excelente mãe. E eu sou uma pessoa muito... não posso dizer mais que eu sou perfeccionista, que eu tenho trabalhado nisso, mas eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, com o trabalho que eu entrego, e eu não estava mais me sentindo bem, então eu decidi mudar, né? E eu tinha uns amigos que estavam mudando daqui do Brasil para morar nos Estados Unidos, e eu queria dar um presente para eles que fosse assim muito significativo e que fosse eterno. Eu falei, mas o que eu posso dar para eles? E eu lembrei que eu tinha uma câmera semi-profissional. E eu peguei essa câmera e falei, vou dar um ensaio para eles. E eu fiz, na véspera, eu me preparei exatamente como eu ainda faço até hoje. Eu busquei inspirações na internet de fotos de casal. Aí chamei uma amiga para fazer maquiagem, separei as roupas. Fiz Mas toda você não a produção. fazia foto ainda? Nunca, eu era gerente de navio. Gente! Olha, nada a ver. E aí eu preparei esse ensaio, convidei uns amigos e falei, olha, eu vou dar um presente para vocês, serão fotos. Não sabia nada, usei a câmera no automático, tá? Eu não sabia nada de fotografia, nada. Eu tinha uma câmera semi-profissional. E aí, eu fiz esse ensaio e foi tão divertido. Foi tão divertido que naquele dia eu decidi que era isso que eu ia fazer. Uau, gente, que história inusitada. Não sabia, tô descobrindo com vocês aqui. E aí eu pedi demissão do meu trabalho. E aí depois desse ensaio? Depois desse ensaio. Eu falei assim, não quero continuar, pedi demissão. Eu já tinha uma reserva, sou toda planejada, né? Tinha uma reserva. E o meu chefe falou assim, não posso te demitir. Mas eu falei, então vamos negociar. Eu quero deixar de ser gerente e quero redução de jornada. E aí ele reduziu a minha jornada para 70% do tempo. E eu comecei a estudar fotografia. E aí, como tudo que eu faço na minha vida, eu mergulhei muito profundamente, de cabeça. Fiz treinamentos fora do Brasil, fui para Nova York, fiz workshops com os melhores fotógrafos aí do mundo. E comecei já, como eu digo, com o pé na porta. Comecei já no nível que eu acreditava que era melhor. Um nível bem profissional, isso, melhor no momento. E aí eu fui muito bem sucedida como fotógrafa, né? Sou muito feliz sendo fotógrafa. Eu ajudo as pessoas a serem vistas, eu ajudo as pessoas a se sentirem bonitas e capazes, né? Porque a fotografia, ela transforma. Sim. Né? Eu sempre falo que existe mudança de fora para dentro. Não é só de dentro para fora. Eu já tive vários depoimentos de clientes assim. Quando você ajuda a pessoa a se enxergar no pleno potencial dela, ela bonita, arrumada, produzida, com uma postura maravilhosa, ela se transforma. Ela realmente muda a percepção que ela tem dela mesma. Isso é muito real.
Isso é muito poderoso, porque autoestima é poder, né? E hoje eu ensino isso até no posicionamento. E isso foi, assim, muito satisfatório para mim, ver o sucesso das minhas clientes. E aí fui progredindo, fazia foto de tudo, até que eu me encontrei na fotografia corporativa, né? Por quê? Né? Não sei se porque eu sou da área corporativa, é a minha origem, né? Talvez você inconscientemente identificou também um déficit ali, né? Não tinha isso há uns anos atrás. Aqui então, nada. Não tinha ninguém, nada, eu fui a primeira. Eu me recordo. Eu fui a primeira. E aí, por que também? Porque eu sinto muita satisfação em ver o resultado através dos meus clientes. Eu já vi dezenas de médicos deixarem de atender no plano de saúde para atender particular por causa das fotos de posicionamento. E aí eu comecei a estudar arquétipos, né, para estudar esse posicionamento imagético. E arquétipos, assim, é uma coisa muito poderosa, tá? Muito poderosa. É usada pelos grandes políticos, pelas grandes personalidades. Não tem ninguém brincando, sabe? Quem tá no nível profissional usa a comunicação arquetípica. E eu me apaixonei por esse universo, né? Me apaixonei e os meus clientes começaram a me pedir, sabe? Os meus clientes médicos, principalmente, eles falavam assim pra mim: Ana, como é que eu faço para ter o público que você tem? Como é que eu faço para atingir esse público? E, sinceramente, eu não sabia. Você nunca tinha feito intencional, né? Não, foi de forma totalmente empírica. Eu fiz de forma empírica. Claro que eu tenho conhecimento de gestão, de marketing. E eu sou uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, né? Eu sou do arquétipo do sábio. Eu investigo tudo muito profundamente. Então, assim, eu não começo a fazer nada sem ter estudado muito. Mas eu não entendia como que eu cheguei nesse nível de clientes. E aí eu fui estudar para teorizar isso, que foi muito interessante. Foi aí que eu comecei a fazer as mentorias de posicionamento. Porque eu estudei para entender como que eu gero tanta confiança, tanta credibilidade e atinjo esse público classe A e B, né? Que todo mundo quer. Sim. Na verdade, Ana, conta pra gente se na sua visão hoje você acredita que essas fotos, né, esse posicionamento que vem através das fotos, ele aumenta ali não só a autoridade, mas também as pessoas compram efetivamente mais quando elas veem ali uma imagem de poder, né? Porque Sim. uma coisa que você trouxe aqui, e é verdade, eu já fiz com a Ana, e era um sonho fazer o ensaio com ela, né? Foi uma honra. E a gente às vezes acha que é muito difícil, né? Eu não consigo, né? E isso é bom a gente trazer também para desmistificar, tá? Você pode tudo. Talvez você não se permitiu ainda a viver aquilo que você merece e a pagar por isso. Porque a mesma coisa que a Ana tá trazendo aqui pra gente sobre esse movimento que ela fez inconsciente e que os médicos, o maior público dela hoje veio buscar ela para isso, hoje a gente pode ser intencional e pensar, né? Quanto mais eu invisto em mim, na minha imagem, na minha autoridade, mais eu vou trazer segurança e credibilidade, que é o que ela falou. Exatamente. Então hoje, o que você poderia dizer para as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente com relação à pessoa que ainda não fez, que ela ainda não entendeu isso, que ela ainda não entrou nesse game, nesse jogo, sabe? O que você diria? Muitas vezes as pessoas acham que o problema é o produto, que é o roteiro de vendas. E na maioria das vezes o problema está antes disso. Porque antes de pensar em comprar de você, a pessoa já decidiu se ela confia ou não em você. A sua imagem, né? Eu digo que tem estudos que mostram que as pessoas levam de 3 a 7 segundos para formar um julgamento. Não adianta a gente lutar contra isso. As pessoas vão olhar para você, para o seu negócio, para o seu feed, talvez que seja a sua porta de entrada, e elas vão fazer um julgamento. Não tem como fugir disso, né? Então, eu sempre falo, não basta ser boa, precisa parecer boa. Até antes de ser, né? Exatamente. E um jogo de percepção, né? Posicionamento. Até minha mentoria se chama Código do Alto Valor. Por que Código do Alto Valor? Porque quando eu fui estudar, eu fui exatamente entender quais são os códigos, o que faz uma pessoa confiar em você, acreditar em você e perceber que você é cara ou que pode vender mais caro, né? E esse código, o primeiro código é visual.
Sem dúvida. Foi por onde eu até comecei a estudar. Eu comecei a estudar comunicação imagética, né? Que é a comunicação de imagem. Mas depois eu fui aprofundando os estudos e percebi que é muito mais que isso. É postura, tem a ver com autoestima, narrativa, gestual. Eu falo que existem vários tipos de capital também. A gente até estava conversando sobre isso antes, né? Não basta só... Dinheiro é um tipo de capital. Mas existe o capital... o capital de beleza, né? O capital visual, né? Beleza, gente, não é fútil. Beleza abre muitas portas, tá? Tem um estudo que fala que é mais fácil você ser milionário do que ter um shape. Pior que é. Por quê? Porque quando você tem um shape, o que se comunica sobre você? Que você tem disciplina, que sabe dizer não, né? Focado. Que você tem constância, foco. Então, tudo comunica. Então, a percepção de valor, ela é muito além. Então, voltando para os capitais. Existe o capital, beleza? Existe o capital intelectual. O quanto de cultura você tem, quanto de viagens você fez, né? Tem o capital intelectual, né? Que é quanto você estudou, quantos idiomas você fala, né? Tem o capital familiar, de que família você veio. A gente está numa cidade pequena, esse capital aqui na cidade é muito importante. De onde você veio? A quem você está ligado, né? Então, assim, e todos esses conhecimentos se transforma em percepção para o seu público. Então, se você domina esse código, aí você é percebido como um profissional de alto valor. E aí, com o produto certo, a promessa certa, você é capaz de vender qualquer coisa. E aí eu já ia fazer uma pergunta aqui agora, né? E é um tema que eu amo, que vocês sabem. Por que você acredita que tantas mulheres têm essa dificuldade na venda? Você acredita, acho que você já até respondeu, né? Sobre produto ou sobre posicionamento? Pode ser também, às vezes, falta de autoconfiança. Por isso que eu acho que a foto é tão importante. Porque quando você se enxerga capaz... Eu fiz um ensaio de uma médica do Rio, e foi muito interessante, porque ela era professora e ela é speaker de um grande laboratório. Mas ela não se via assim. E eu tenho um ensaio que tem uma consultoria antes, a minha stylist fez toda uma análise do guarda-roupa dela, a gente definiu os looks e tal, fez toda uma produção, cabelo, maquiagem. E aí eu lembro que eu fiz uma foto dela de blazer que ela nem costumava usar, e uma foto com uma postura poderosa, uma atitude, né, forte. E ela olhou pra mim, ela se emocionou e falou assim: agora eu me sinto uma speaker. Então, eu com certeza, ela saiu daquele ensaio ali uma outra pessoa. Muito mais confiante nela mesma, né? Então você imagina, se você faz isso com a sua imagem, se você refina o seu discurso, a sua narrativa, se você refina o seu gestual, a sua roupa, até o seu roteiro de vendas, tem como dar errado? Não tem como dar errado. Não tem como. Né? Simplesmente. Porque a venda, ela é uma construção. Então, quem ainda não investe nessa parte do posicionamento, quem ainda não parou para estudar, para entender o que está acontecendo nesse momento, né, no universo, com essa questão toda do digital que nos empurra o tempo todo a ter esse posicionamento, a construir essa autoridade, você precisa olhar para esse lugar. Porque senão a gente fala, eu costumo falar, Ana, que quem vence quem é mais visto. Sim, é um jogo de percepção. Ela Exatamente. Vai vencer como é que se diz? Não é qualidade não, mas o conteúdo às vezes que a pessoa tem, ela Sim. é muito boa. Mas... eu sou muito procurada pelos médicos, assim, não é quem é o melhor naquele segmento que vende mais. Não é quem ganha o jogo, é quem é percebido com mais alto valor, né? Então, quanto mais você dominar e conhecer os códigos dessa percepção, você vai estar na frente se você conhecer, né? A venda, ela é resultado de uma construção de percepção, né? A percepção, ela pode ser construída de forma intencional, que é isso que eu ensino na minha mentoria. Construir essa percepção de alto valor de forma intencional. Porque também uma coisa importante da gente trazer aqui, que até é um conteúdo que você entrega na mentoria, que eu estou nela também, é que não adianta também a gente parecer e não construir isso na vida real. Não se sustenta. A gente não precisa construir esse alto valor, porque se você fechou a venda.
A pessoa te compra e ela vê que não é nada daquilo, isso é um tiro É no pior. pé, né? Eu sempre falo, as pessoas estão dispostas a pagar mais desde que você entregue mais. As pessoas não são contra pagar caro, desde que você resolva o problema dela. E ela veja valor. Ela quando veja o cliente valor. vê valor, ele não fica na guerra pelo preço. Ele não pechincha. A questão é que a maioria das pessoas ficam na guerra do preço porque o cliente não viu o valor e você também não acessou o cliente que pode muitas vezes te E pagar. a culpa é sua. Se ele não percebe valor, a culpa é sua. Então, se a pessoa pede desconto, fica pechinchando, é porque ela não percebe valor. E se ela não percebe valor, a culpa é sua. Você não está mostrando valor para ela. Autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade, né? Assumamos aí os nossos BOs. Mas o que acontece? Eu sempre falo, se você tem uma promessa clara, que dor você resolve? Isso tem que ser muito claro. Isso é o maior problema de posicionamento que eu percebo. As pessoas, elas não sabem claramente que problema elas resolvem. Se você sabe que problema você resolve, bem, fica muito mais fácil você entender quem é o seu público. Tá? Você conhecendo as dores desse seu público muito bem, você consegue fazer uma oferta de valor muito boa. Então imagina, promessa, dor que você resolve, público, oferta. Não tem como dar errado. E o posicionamento. Exatamente. Que é a Ana. Essa é a percepção. Te ajudar a construir. Que é você como profissional. Esse posicionamento imagético, né? Exatamente. Imagético é só uma parte. Na mentoria a gente fala de Tem tudo. Muita coisa, né? De atendimento, de comportamental. de diferencial, de comportamental. E assim, o que a gente percebe hoje? O cliente, quando ele tá do outro lado e ele rola ali o feed, ele vai olhar o seu Instagram, ele quer ver alguém que realmente é coerente com aquilo que tá falando, né? E aí essa imagem, esse poder, isso que você trouxe até do exemplo da sua cliente, isso traz para quem tá vendo, nossa, né? E a gente tá rodando agora a campanha pro evento, que tal as fotos que eu fiz com você. Gente, o que eu recebo é isso. Nossa, que foto poderosa. Meu Deus, você lá naquela propaganda do ônibus, né, gente? Porque eu estou rodando pela cidade. As fotos da Ana. Então, é muito diferente. A pessoa percebe que é diferente. Ela sente. Ela sente. Alguma coisa mudou. Você mudou. Seu posicionamento é diferente. Sua foto tá diferente. E de fato você muda, como a gente conversou. Exatamente. De fato você muda. E aí imagina, se você tem uma imagem poderosa e você consegue aliar isso a uma narrativa poderosa, né? Você conseguir transmitir para o seu público todo o seu conhecimento, todo o seu valor, toda a sua a confiança que ele precisa ter, que você vai resolver o problema dele, aliado ao gestual, ao seu estilo de vida, que, como você falou muito bem, posicionamento é coerência. Né? E posicionamento não acontece como mágica. Tem muita gente que pensa assim, como eu te falei, a imagem, o visual, ele realmente causa um impacto imediato, tá? Mudar a imagem, mudar lá o seu feed no Instagram, causa um impacto imediato. Isso é muito legal. Só que ele não se sustenta, como você falou, porque tem que ter coerência, né? Você tem que mostrar resultado, né? Como você falou, não adianta você vender uma vez, você tem que vender sempre. Né? E você precisa ser conhecido também. Eu falo sempre, não basta ser bom, você precisa parecer bom e você também precisa ser conhecido. Se você for muito bom, você pode ser o melhor médico do face da terra, mas se ninguém te conhece, como as pessoas vão te contratar? Então o posicionamento também trabalha nisso, de você qual é a melhor estratégia para você se mostrar para o seu público. Da forma correta, Da forma correta, né? Nossa, e com toda essa coerência, inclusive na sua vida pessoal. Eu sempre falo, você é 24 horas por dia, né? E aí as pessoas falam assim, mas eu vou postar a minha vida no Stories. É importante, sim, postar um recorte da sua vida pessoal nos Stories. Mas eu falo que sempre tem que ser estratégico, né? Você não pode postar por postar. Então, o que da sua vida é intencional, exatamente. Interessa seu público e é relevante para ele. Né? Porque tem coisa que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você vê um monte de gente postando aí, tem uma audiência enorme, mas não vende o seu produto. Não vende o produto. Não vende, não adianta. Acontece, muito. Eu percebo hoje, trabalhando, né, com as mulheres, nessa parte toda de vendas e algo que você falou que é muito relevante. Muitas não vendem porque elas não se enxergam como elas são. Merecedoras, né? Merecedoras, capazes, bonitas, inteligentes. Elas não olham para aquilo que elas fazem e falam, nossa,
isso aqui é maravilhoso. Causa uma transformação, né? Não tem enxergam. essa profundidade. Então, muitas vezes, quando eu tô ali conversando e atendendo, primeiro é um trabalho mesmo na mentalidade, fazer ela enxergar isso, levar ela para esse lugar de falar, precisa melhorar esse posicionamento. Não, isso é fundamental. Mentalidade é fundamental. Senão a venda não vai acontecer. Então, posso dizer assim que 98% ou 99% que deve acontecer com você também, né? Que as pessoas me procuram para vender. Sim. Só que para você vender, você vai ter que passar por essa construção da mentalidade, né, do posicionamento para trazer autoridade para vender. Porque, na verdade, na maioria das vezes, o conhecimento ela tem de excelência. Só que ela não sabe como fazer isso. Ela não acredita nela mesma. Como é que o público Não vai acreditar? É impossível. E aí são mulheres que precisam disso. Às vezes uma foto, que ela vai botar uma roupa diferente, que ela vai estar ali transforma na experiência, né, Ana? Você, quando a pessoa vai fazer a foto, você entrega uma experiência. Então, ali ela já muda o nível de mentalidade. Talvez a pessoa nunca fez, ela fala, nossa, já sou recebida assim. Ela nunca se chegou bonita. Eu tenho uma história de uma cliente que eu mostrei a foto na câmera pra ela. Inclusive, eu não faço muito Photoshop nas minhas fotos. Minhas fotos são bem naturais. Eu falo que a gente consegue uma boa foto com um bom ângulo, uma boa luz, né? E aí eu mostrei a foto pra ela na câmera, ela começou a chorar. Olha, gente, eu fiquei assim, assustada. Eu abracei ela, porque eu não entendi nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu abracei e falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ai, Ana, eu tenho 43 anos, até hoje me arrepio de falar disso. E eu nunca me vi bonita. Olha isso, que forte. Isso com certeza mudou a vida dela, né? E ela nunca tinha se visto bonita. Isso pra mim é altamente satisfatório. Tem uma coisa que você falou de mentalidade que eu achei muito interessante, que eu descobri na terapia. Uma pergunta que eu até peço às minhas mentoradas pra refletir. Por que você faz o que você faz? Você sabe responder? É uma pergunta profunda. Eu cheguei a esse entendimento na minha terapia, né? Com o meu terapeuta, que é excelente, por sinal. Terapia é muito importante, gente, por conta dessa questão de mentalidade. Você precisa entender como é que você funciona. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Por que eu faço o que eu faço? Eu sou filha do meio. E por azar, ou sorte, eu sou muito diferente das minhas irmãs e dos meus pais. Eu, de fato, acreditava, até uns 10, 11 anos, que eu tinha sido trocada no hospital. Você acredita nisso? Meu Deus! Eu acreditava de verdade, porque criança, né? Sim. Que eu era trocada, porque eu era muito diferente, não parecia com ninguém da família. E no fundo, eu não me sentia vista. Não me sentia amada, eu não me sentia parte. E o que eu mais amo fazer na fotografia? Exatamente isso. Fazer as pessoas se sentirem vistas. Que era o que eu queria. Olha que profundo isso. O seu maior desafio tem a ver com o seu propósito. Normalmente, a sua maior dor esconde o superpoder. Olha que interessante. Então, você ajudar as mulheres a entender que uma dor dela, uma coisa que talvez ela tenha vergonha, é o superpoder dela. Sim. É o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E no fundo eu faço isso. O que eu recebo em troca? Amor, carinho, as pessoas. Ai, Ana, reconhecimento obrigada. E o sucesso. Reconhecimento é consequência, porque eu amo fazer. E a gente sempre faz melhor o que a gente ama fazer, né? Então, assim, e no posicionamento, o que eu faço? Nada mais do que isso. Eu ajudo as pessoas a serem vistas com alto valor, que era o que eu queria quando eu era menininha. Sim. Eu queria ser vista e amada, valorizada, né? E entender isso foi muito profundo. E eu gosto de ajudar as pessoas. Então, na minha mentoria, eu gosto de fazer esse questionamento e fazer as pessoas refletirem entenderem profundamente por que elas fazem o que elas fazem. Até se elas estiverem no lugar errado, trocar esse lugar. Né? Porque é difícil fazer sucesso, vender muito, se você não faz o que você ama, se você não tem propósito. É difícil. E às vezes é muito difícil as pessoas se descobrirem também, né? Eu recebi aqui também outro dia, num podcast, foi bem legal, foi a Raquel da Lazuli, e ela contou isso também, né? Ela estava no trabalho, teve burnout, enfim, a história dela é bem legal. Já pode ir lá no Spotify, no YouTube, procurar esse episódio que foi maravilhoso. E ela fez uma transição também, assim, ela saiu e depois começou a conhecer a parte dos gelatos. Não era nada que ela conhecia, que ela tinha talento. É que nem eu, nada, sabia nada de fotografia. E assim, olha hoje, né, virou o propósito de vida dela. E aí ela contou um pouco da história dela. E aí a gente vai entendendo como a nossa história é poderosa.
dentro do nosso propósito e em todas as partes E a da gente nossa é vida. único, né? O fato de você ser única, talvez você, é isso que eu também tento ajudar as pessoas no posicionamento, a entender como a unicidade dela, esse talento especial, pode ser usado para resolver um problema do cliente. Porque a gente tem sucesso, a gente tem remuneração quando a gente resolve um grande problema. É isso aí. Né? Então, entender isso é essencial. Essencial. Olha, hoje é para vocês saírem daqui já colocando em prática, se analisando, fazendo, né, uma autoanálise de como anda, né, essa sua imagem, o seu posicionamento, como tá andando as vendas aí. Então, Ana, como que a mulher hoje ela pode perceber, ou o homem também, né, porque você também tem médicos e outros Sim. profissionais, ela pode perceber hoje, cara, meu problema não é a venda, meu problema é o posicionamento. O que ela faz para descobrir isso hoje, para ter essa visão? Eu falo que são perguntas simples. Se seu cliente pede desconto, se você está vendendo menos do que o seu concorrente, né? Muito provavelmente o problema está no seu posicionamento, né? Quando você pensa assim, poxa, tem gente que sabe menos que eu e vende mais que eu. O problema é o posicionamento. Pode ter certeza que é. E a gente vê isso o tempo todo, né? Você vê, eu vejo como eu trabalho mais com médicos, né? Eu vejo médicos assim excepcionais que não têm agenda lotada e alguns médicos que começaram ontem, que não têm muita experiência, não têm muita especialização, aí bombando nas redes sociais. Simplesmente porque um tem conhecimento do posicionamento, do que é o código, do que é valoroso para as pessoas, do que vende, e o outro não tem. Não é uma questão de quem é melhor ou pior. É uma questão de conhecimento desse código aí. Investimento, né? Eu costumo dizer que na vida não tem como você crescer se você não investir 3 coisas. Tempo, dinheiro e energia. Né? Porque para você ter conhecimento, você tem que investir. Exatamente. Conhecimento a gente compra até, né? Não tem como. Você compra e a nossa e energia. tem que estudar. Exatamente. Então, e o ambiente, né? Eu colocaria mais um ambiente é muito poderoso. Né, onde a gente está inserido, o meio que a gente está faz toda a diferença também para isso, né? Porque tem ambientes que vão te puxar a não fazer nada disso e tem ambientes que vão te ativar. E por isso, dia 11 e 12 de abril, a gente quer convidar vocês para estarem com a gente na imersão Seja Protagonista da Sua História. Inclusive, nós teremos a Ana lá com uma palestra incrível que vai ser essa, o Código de Alto Valor, para mulheres que realmente entenderam que a partir de agora não dá mais para seguir desse jeito. Elas precisam aprender, elas precisam escutar, elas precisam colocar em prática esse código para que elas acessem aí o que elas merecem nas vendas, né? E na vida, porque na verdade se a gente não tem dinheiro, dificilmente a gente vai acessar alguma coisa, né? Não, com se certeza, você não em tudo. vender, não vai acontecer. Então, negócios incríveis aí faturando pouco, porque não se posicionam, porque não entenderam ainda que a venda é o principal ativo do negócio. Se não tem venda, não existe negócio. Então eu falo com as minhas alunas para elas pararem de devanear. Sim. Eu tenho que estruturar, eu tenho que organizar, eu tenho que gerir. O quê? Se você não tem venda? A venda é o Se principal. o dinheiro não está o coração entrando. da empresa. Então, primeiro, o que eu preciso ir por etapas para fazer o meu negócio acontecer? Preciso me posicionar, eu preciso gerar autoridade, confiança, credibilidade, e eu vou vender. E aí vem esse posicionamento, quando você chega na frente do cliente, ele já trouxe para você ali, já preparou o terreno e você se sente muito mais segura, você não acha? Ele compra primeiro você, para depois comprar o seu produto, né? Aí se você não sabe se vender, como é que você vai vender esse produto? Porque não deixa de ser venda, né? Posicionamento é venda. Posicionamento. O tempo todo. É o tempo todo. É você vender a sua imagem, vender... Por que eu vou comprar da Thalita e não da Pamela? Essa é a questão. Posicionamento é uma questão de ser diferente, né? De ocupar um espaço na mente das pessoas, né? E é esse código que você trouxe, né? Exatamente. É um código invisível. Invisível. Que se você não dominar, você fica para trás. Eu até costumo falar que posicionamento é que nem partido político. Um partido político, ele tem lá as bandeiras que ele defende, né? Então, você no seu posicionamento, de forma implícita ou explícita, você defende certos posicionamentos. O que você faz, o que você não faz, o que você aceita, o que você não aceita, né? Então, entender isso, definir isso, é fundamental, né? Para que a venda aconteça de uma forma muito natural.
Bem natural. A pessoa comprou, já olhou de você e comprou. Eu quero ela. Eu quero ela. Né? Já identificou. E Ana, o que você mais percebe hoje, né, nas mulheres, principalmente, que sabota esse posicionamento? Quais são os maiores sabotadores? Então, muita gente subestima a questão de visual, né? Como eu te falei, o visual é o primeiro código. Aí você tá com a unha descascada, tá com o seu cabelo desgrenhado, não se preocupa com a roupa que você usa, né? Esse é o primeiro código, sabe? Então, assim, existem vários códigos, mas o primeiro é visual. Então, às vezes as pessoas, por crença, até por crença limitante. Eu tinha essa crença, até a gente conversou antes, né? Eu achava assim, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. E eu tinha uma crença limitante que eu achava a mulher bonita é burra. Ela falou isso, fiquei chocada. Sim, eu tinha essa crença, porque eu sempre gostei muito mais de ser reconhecida como uma pessoa inteligente do que bonita. E eu achava que beleza não era importante, né? Não é nem só beleza, é o asseio, porque tudo comunica, né? O brinco que você tá, o anel, a sua unha, o seu shape, como a gente falou, tudo comunica. Então, não dar atenção a isso é um dos principais sabotadores. E o segundo é o que você falou. Tem que ter conhecimento, né? Para você, para você vender mais, você precisa entregar mais. E você precisa entregar mais confiança, credibilidade, conhecimento. Uma série de ativos para que você seja percebido e para que esse posicionamento se sustente, como a gente conversou, né? Ele tem que ter consistência, ele tem que se sustentar. Então, as pessoas às vezes não querem investir nisso. Se elas não querem investir, elas não vão conseguir, porque só a imagem em si não sustenta um posicionamento de sucesso, né? Não sustenta. Ela pode fazer a pessoa se atrair a você no primeiro momento, mas ela não vai continuar com você, né? Eu até falo que hoje, uma vez meu cliente para ser meu cliente, eu fidelizo os meus clientes, mas tem a ver com isso, porque as pessoas sabem que a Ana de 5 anos atrás não é a mesma de hoje. Porque eu ando estudando. Sempre evoluindo. Treinando mais, né? Treinando mais. E às vezes meu produto cresce, sobe de valor. Eu falo que eu faço como a Disney. A Disney, ela tem uma política de estar sempre crescendo. Os parques estão sempre crescendo. Eu lembro a primeira vez que eu fui à Disney, eu paguei $40 para entrar no Magic Kingdom. A última vez que eu fui, no final do ano retrasado, eu paguei $170. Por quê? Inflação não, lá não tem inflação. A questão é que eles estão melhorando a experiência do cliente. Cada vez que você vai no parque da Disney, ainda. Ele tá melhor, ele tá maior. Então é justo, né, que se cobre mais por isso. E o seu cliente percebe isso. E ele não reclama, e ele tá lá, e tá lotado, e o povo quer ir, é o sonho de todo mundo, e todo mundo quer vivenciar a experiência Disney. Isso é resultado de consistência, né, de posicionamento. Se meu posicionamento é ser excelente, de entregar o que tem de mais moderno, tanto em matéria de posicionamento quanto de fotografia, de equipamento, de edição, se eu acompanho o que está acontecendo, é justo que o preço aumente, né? E eu tenho que manter isso, né? Eu tenho que manter essa consistência, continuar estudando, continuar entregando Sim. o melhor que eu posso, né? E isso vale para todo tipo de negócio, para todo tipo. Porque a recorrência, ela é algo muito poderoso. É mais barato, né? É mais barato do que você conquistar um cliente novo, né? Imagina, é caro. E o cliente de recorrência, ele vendo toda essa construção do seu caminho, ele vai estar sempre te pagando mais e não, eu quero o próximo nível. Tem o próximo nível? Não, você lançou isso. Não, eu quero, porque eu já sei a sua entrega. E ele faz propaganda de você. Aí vem as indicações, muito mais legal. Que é venda fechada. Quem vende indicação, gente, a pessoa nem questiona nada, porque ela já sabe. A pessoa já preparou ela. Nossa, coisa boa a indicação, né? É tudo. Eu falo, o meu sonho é quando vem um cliente que não pergunta o preço. Eu tenho bastante clientes que não perguntam o preço. Que eles vêm... Exatamente, vem de indicação, olhou o Instagram, aí muitas vezes falam assim, eu sabia que era você. Eu falei, é com você que eu quero fazer. E aí, isso é o sonho, mas isso é resultado dessa construção de um posicionamento intencional e consistente, tá? Eu até falo que não tem mágica, tá? Não é... Muito trabalho. Não é rapidinho. O rápido é só o visual realmente é rápido. Mas o restante, a estrutura, o que mantém o seu posicionamento sólido, não é rápido, tá? É uma construção, realmente. Então, hoje você vê a sua jornada, né, construída, sólida, com recorrência,
que te tornou hoje uma referência, não só aqui, como no Rio, São Paulo, que você vai, né, atender lá médicos, outros profissionais. Foi um posicionamento muito bem construído e uma coerência pensada, de crescimento, né? Que você se tornou uma marca muito forte, né? E se tornou um sonho, né? Hoje, quando a pessoa pensa num ensaio profissional, ela vai pensar em Ana Amado. Então, isso é realmente um posicionamento de alto ticket, né? E agora eu tô expandindo pro Brasil inteiro. Porque antes eu pensava na região. E isso é o que eu gosto de trazer para os meus clientes. Muitas vezes, a gente tá numa cidade pequena, né? A gente não tá numa grande capital. Então, muitas vezes, para você crescer e para você chegar mais longe, você tem que pensar em atender o Brasil inteiro. E foi essa uma chave que virou na minha cabeça nos 2 últimos eventos que eu participei, que eu entendi isso, né? Que eu precisava expandir. E aí eu comecei primeiro no Rio de Janeiro, depois fui para São Paulo, né? Que é até o centro do Brasil. Mas, e hoje eu percebo, e hoje eu ajudo os meus clientes a enxergarem assim, né? Muitos médicos, muitos dos seus clientes, com certeza, podem expandir o atendimento delas para o Brasil inteiro. Mas elas sequer pensaram nisso, né? E tudo é uma questão de posicionamento. Realmente, ser percebido como alto valor. E às vezes a pessoa ela não está enxergando, até por crença mesmo, achando que sou de uma cidade de interior, não posso vender. Por que não, gente? Tá difícil vender aqui. Né? Como é que eu vou lá em São Paulo tem muito mais concorrência. Mas não. Muita gente me fala isso, mas eu falo que hoje meu cliente em São Paulo é maravilhoso. Eu cobro muito mais lá em São Paulo que eu cobro aqui em Macaé e vendo com mais facilidade. Explica isso. É porque eu acredito que as grandes capitais, as pessoas já estão adaptadas a pagar mesmo, sabe? Elas já entendem o valor, elas já sabem, até porque tudo lá é muito mais alto. É muito mais caro. Aí você aparece lá com um produto de alta qualidade, por que não? Não, e assim, tô procurando e não acho, né? Às vezes a pessoa tá ali, cara, eu precisava de alguém assim, mas não sabe. É uma questão de acesso, né? É uma questão de acesso. E então, é de venda também, isso é interessante. Porque também eu tive que profissionalizar meu departamento de vendas para acessar esse público. Senão você também eu já era capaz esse público, exatamente, né? Eu já era capaz de atender, mas eu precisava de uma equipe de vendas treinada para acessar esse público. É isso. E eu achei que ia ser muito difícil e não foi, tá? Porque muito na verdade, mais fácil que eu imaginava. O que já deveria acontecer? Já tinha uma demanda reprimida, porque as pessoas não achavam alguém que fosse tão profissional ou que fosse bom, ou enfim, que entrega, porque às vezes, né, a gente vê pessoas que prometem, a pessoa faz, paga, não entrega, ou demora, ou depois não é uma qualidade, e aí chega alguém que entrega, oferece, entrega mais, por que não? Exatamente. E em matéria de fotografia arquetípica, né? Essa fotografia com estratégia, com intenção, onde eu já estudo o posicionamento da pessoa antes de fazer o ensaio, né? Eu tenho ensaio todo planejado, que não sou eu, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho uma stylist, a gente faz uma estratégia antes de realizar esse ensaio. Eu tenho pouquíssimos concorrentes no Brasil. Eu tenho 3 concorrentes no Brasil inteiro. Olha só, e eu trabalhando aqui em Macaé. Olha como eu precisei virar uma chavinha na minha cabeça. E então, hoje, eu atendo o Brasil inteiro, né? E foi só uma questão até de, como você falou, de mentalidade. Até o posicionamento eu já tinha, né? Foi uma questão de mentalidade. Você só não tinha acessado ainda as pessoas. E eu gosto muito de ensinar também para as minhas alunas sobre essa questão de buscar a venda, né? De prospectar. A gente tem que ser intencional o tempo todo. E eu acredito que a vida, ela é um mar de oportunidades o tempo inteiro. Sim. Então, a minha cabeça, eu tenho já um mecanismo automático, sabe? E eu fui me tornando cada vez mais intencional. E aí, onde eu tô, eu fico pensando, né, cara, como que eu posso me conectar, o que pode acontecer, o tempo todo. Fazer um e as pessoas precisam sim. começar a pensar sobre isso. E eu percebo que hoje a venda também da maioria eu vou esperar o cliente vir. Só o cliente vir. Não pode. E hoje os grandes milionários, a gente está sendo prospectado o tempo todo. Eu falei pra você, né? Eu fui prospectado pela equipe do Caio Carneiro. Toda hora. Então os caras gigantes estão ligando pra gente, a gente não quer fazer isso? Olha, gente, vamos cair na real. Então, assim, Ana trouxe um exemplo dela aqui. Ela, montou um time. Talvez você não consiga hoje montar o seu time, como a gente já tem. Mas vai você, pega o seu telefone, começa a pesquisar o que tem a ver com o seu trabalho, o que você vende, né? No Brasil, enfim, sei lá.
Começa a se movimentar em busca daquilo que você quer. Porque também muita gente constrói um posicionamento, mas não tem atitude. Né? Então, a gente tem que linkar tudo. Posicionamento, Sim. atitude, essa busca, o ir também. É tudo uma construção. E, Ana, hoje, o que você percebe no posicionamento que impacta o faturamento? Ou se diretamente... É diretamente ligado. É diretamente ligado. Tem uma coisa muito interessante, que é o storytelling. A história que você conta de um determinado produto. Vou te dar um exemplo simples, é que eu gosto muito de vinho, né? Quando você vai numa vinícola, a história que você conta muda até o sabor que você sente. Quando você ouve a história do vinho, as frutas que estão ali, o quanto tempo ele ficou envasado, quando você vai degustar o vinho, você sente os sabores todos que você não sentiria se ninguém tivesse te contado a história. Aí outra percepção, a história muda o preço. De acordo com a história que você contar do vinho, por exemplo, uma garrafa pode valer R$30, pode valer R$5.000. Então, a história que você conta sobre você mesmo, sobre o seu produto... Gente, isso é poderoso. Demais da conta. As pessoas não têm noção como storytelling muda tudo. Muda absolutamente tudo. Você pode sair do total anonimato para o sucesso, ou de um valor muito baixo para um valor muito alto. Então, gente, isso é sério. Mas como fazer isso, Ana? Conta pra gente. Tem toda uma estratégia. Dá né? um spoiler, né? Um spoiler. O que você falaria assim, olha, para você começar a conectar isso? Por isso que a gente acabou de falar de propósito, né? Como você vai contar a sua história. As pessoas se conectam com histórias, é muito importante. As pessoas querem se relacionar com pessoas, não com empresas. Então, assim, eu mesma, quando eu conto a minha história, de como eu vim do petróleo, de por que eu me tornei fotógrafa, olha que diferença faz. A maioria dos fotógrafos se tornam fotógrafos porque não conseguiam fazer nada, não, né, compraram uma câmera e foram tentar a vida e viraram fotógrafos. Eu decidi ser fotógrafa. Olha, eu tive sucesso na indústria do petróleo e decidi mudar de vida. Olha como isso muda a percepção de valor que a pessoa tem de mim. Ela não é qualquer fotógrafa. Ao quanto ela já investiu. Olha, exatamente. Então, assim, o fato de eu ter feito cursos fora do Brasil muda a percepção de valor. Eu tenho 20 fotos premiadas em concursos internacionais. Muda a percepção de valor. Então, assim, toda essa história que você conta... também a simbologia que está ligada a você, tá? Isso é outro assunto, é muito assunto, né? Posicionamento é muito amplo, gente. Gente, sabe o que a gente podia fazer? Como é que fala, gente? Tipo uma série. Porque tem muito assunto. O posicionamento é muito grande, gente. Já muito grande. Já fica o convite aqui. Já fica o convite. Vamos falar mais sobre isso. Então, essa história que você conta, esses valores que você carrega, fazem toda a diferença. Entre valer muito e valer pouco. Eu consigo fazer uma pessoa com uma percepção de valor baixíssima ficar com uma percepção de valor altíssima com o que ela tem, tá? E a gente planeja também esse posicionamento, tá? Porque, como eu te falei, posicionamento é percepção. Como é que eu faço para aumentar a percepção de valor que a pessoa tem de mim? Eu, por exemplo, enquanto fotógrafa, o que eu fiz? Uma das coisas que eu fiz de forma empírica, como eu já comentei, foi ganhar concurso internacional. Eu nem percebi o que eu estava fazendo. Quando eu ganhei em primeiro lugar, gente, foi até sorte de principiante, eu falo. Porque eu ganhei na frente de um fotógrafo italiano que eu admirava absurdamente. Gente, que bacana. Olha que interessante. E aí, quando eu ganhei a primeira foto, eu fiquei tão empolgada que eu quis ganhar mais, né? Claro, né? Óbvio. E eu amplifiquei isso, eu saí no jornal da cidade. Olha só, eu falo que ovo de galinha é diferente de pata, que pata não cacareja e galinha cacareja. Então, assim, não basta você ter itens, né, que te valorizam se as pessoas não conhecem isso, você não comunica, né? Então, eu ganhei o primeiro prêmio, saí no jornal, eu dei entrevista na rádio. Olha como eu mudei de percepção. Eu era uma fotógrafa igual a todo mundo aqui. Eu passei a ser uma fotógrafa única da cidade que era premiada. Então, o valor já mudou. Muda completamente, gente. Mas muda completamente. Entende completamente. E o que me fez fazer isso, porque, como era um curso internacional, eu falo inglês. E aí eu entrei, paguei em dólar. Você paga em dólar pra entrar no concurso, tá?
E aí eu percebi o quanto isso me diferenciou. Aí depois eu fiz uma exposição fotográfica. Parceria com uma médica, a gente fez no shopping em Macaé. Também a gente teve uma repercussão enorme na cidade. E aí, quantos fotógrafos você conhece que são premiados e fazem exposição? Olha como eu já mudei minha percepção. Então, além de você dar foco ao que você já tem de diferencial, que todo mundo tem, você pode planejar esse seu posicionamento. Planejar ser diferente. Porque para você ser pago diferente, você precisa entregar mais, né? Precisa ser percebido com mais valor, né? As pessoas vão comparar. E nessa comparação você tem que ganhar. Então, assim, então é tão poderoso isso. Tem tanta coisa. Então, qualquer um pode ser percebido como alto valor. E eu também falo, tem duas coisas. Muito assunto, realmente muito assunto. A gente precisa fazer uma série. Eu falo produção, o nosso tempo. Que existem as características pessoais que te fazem ser única e as características do seu método. Importantíssimo o método. Tá? Tem um método exclusivo, único. Faz toda a diferença na percepção de valor do seu público. Que é seu. É como você faz, né? Como você faz. Como você faz o que você faz. Não é qualquer um que faz. Que vai copiar de você. Exatamente. E quando você percebe isso, que é a sua essência, ninguém te copia. Isso é o que é mais interessante, né? Eu posso ensinar tudo que eu sei de fotografia para outro fotógrafo, tudo que eu sei de posicionamento, ele jamais vai ser igual a mim. Exatamente, porque só você faz do jeito que você faz. Exatamente. E isso é muito poderoso e as pessoas não valorizam isso. E elas aí, nem às vezes, sabem. quer copiar o outro e fica... Só que o jeito que você faz, só você faz. E quem se conectar com você quer o jeito que você faz, o jeito que você é, a sua forma de falar, a sua forma de conduzir. Então, quando a gente para, né? Eu tive que passar por esse lugar também, né? Parar de olhar para o outro, de ficar querendo, né? Ai, porque eu tenho que ser assim. E eu comecei a trabalhar a minha essência, a minha personalidade, o meu grande diferencial, que é a minha comunicação, que é esse meu jeito assim, de me conectar com as pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de sorrir, eu gosto de ajudar. Então, quando eu tomei posse e eu entendi, falei, caraca, isso aqui é o meu maior talento. Seu superpoder. É o meu superpoder. E as pessoas às vezes falavam pra mim, né, quando eu liderava equipe, ai, adoro o jeito que você fala, eu adoro o seu bom dia, adoro a sua energia. Gente, você já tá assim, sou eu. E eu falei, gente, cara, as pessoas estão buscando isso e eu tô querendo fazer uma outra coisa, fazer um caminho contrário. Sim. Então, também, isso que a Ana falou é muito poderoso, porque isso autoconhecimento. Autoconhecimento, o seu método, o seu jeito. Ninguém copia. Ninguém copia. Você pode ensinar, a gente ensina o que a gente faz. Eu formo novas pessoas, mas não vai ser igual a mim. É o segredo dos influencers. O que os influencers têm? Um jeito único. Eles se apropriam, eles têm muito, todos eles têm muito autoconhecimento. E eles usam a personalidade deles sem vergonha, se posicionam a favor, contra. Isso é extremamente poderoso. E podem ter milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você. Sempre vai ter um público que vai se identificar com você. Aí entra a parte dos arquétipos também, né? Que é muito interessante. Você se comunicar de forma intencional, conhecendo seus arquétipos, a venda fica muito mais fácil. Tá? E os arquétipos, eles se atraem, né? Tipo, hoje eu sou do arquétipo do sábio. E a maior, 90% dos meus clientes são do arquétipo do sábio. Sério? Porque eu já faço uma comunicação intencional. Intencional. Toda a minha comunicação é do arquétipo. E aí, olha que interessante, eu atraio pessoas do arquétipo do sábio e do arquétipo do governante. Por quê? O governante, ele gosta de um aconselhador, de um sábio. Olha que interessante. Aí, quando você entende isso e usa isso de forma intencional, a venda, por exemplo, fica muito mais fácil. Mais leve, né? Você não precisa nem falar muito. A pessoa... Sabe quando você fala um pouquinho e percebe que outra pessoa te entende? A comunicação arquetípica, ela faz isso. Muito bacana. Essa questão dos arquétipos também foi algo que eu fui descobrindo há pouco tempo, né? Tô conhecendo mais e entendendo mais e realmente faz muita diferença. Eu não, né? sou apaixonada. Você me trouxe vários insights também. Demais. Conhecimento no dia do ensaio, porque, na verdade, no ensaio delas tem uma aula, né? De postura, de roupa, de como, de não. Enfim, coisas que nós não temos noção, porque é muita coisa para estudar, né, Ana? Muita coisa. Gente, é muita coisa, gente. Só que a gente vai se tornando cada vez melhor nessa construção. E para nós mesmos, não só para entregar, mas eu me torno melhor para mim. Porque quando eu aprendo e trabalho na minha essência, é mais leve. O meu arquétipo é esse, então eu posso usar mais disso, porque já é meu.
né? Eu sei dos outros para poder fazer, mas eu tô dentro da minha essência. Você não é um personagem. Exatamente. Fica muito mais fácil. Então, tem muita gente falando de posicionamento no mercado, mas é meio colocando todo mundo na mesma caixinha. Todo mundo de cabelo preso, de blazer. Com foto profissional com a mesma foto assim. Isso a IA faz, gente. Isso não precisa. Faz com IA. Agora, posicionamento de verdade, magnético, tem que ser arquetípico. Eu não tenho mais dúvida disso, nenhuma. Porque essas fotos que a gente fez agora foi totalmente diferente de todas que eu já tinha feito, né? Realmente todas assim. Aquela pose dura, né? Que não vende, que não é... né? Fotos inusitadas, mas que passam ali o profissionalismo que a gente quer, mas com outro olhar. A sua essência. Né? A sua essência, quem você é de verdade. E não precisa estar de blazer. Pra parecer profissional, gente. Não precisa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não é governante. Tem hora que a gente não aguenta mais blazer. Eu sou, né? Eu sou, mas tem hora que eu nem aguento, gente. Ficar toda hora de blazer, tudo. Eu sou do arquétipo do sábio e do inocente. Então, hoje, por exemplo, eu tô vestida mais de inocente. Branquinho. Ela vai usando tudo isso, gente. E a gente vai entendendo na subliminar, né? Sim, é o nosso subconsciente que entende, né? Não é nem nível consciente. Por isso é tão poderoso. É extremamente poderoso. Uau. Muito conhecimento. Se a gente começar a falar disso, a gente vai ficar o dia inteiro. Vai ficar, né? Porque eu sou apaixonada por esse assunto. Saí até sem pagar a mulher, gente. Meu Deus, não paguei. Quantas horas a gente ficou conversando depois do ensaio? Muitas coisas aconteceram, né? Muitas ideias, ações. Mas isso é legal, né? Então, quando você vai lá fechar, fazer com a Ana o seu ensaio, você não vai receber só suas fotos. Você vai receber toda uma aula sobre tudo isso que ela está ensinando aqui. Vai entender o que você pode usar depois também, né, Ana? Porque você traz também, olha, você é assim, porque faz eu quero mais assim. Que você tenha resultado, né? Isso me dá muita satisfação. Eu fazer o ensaio e você ter resultado disso, né? Sentir que valeu a pena, que foi um investimento. E isso pra mim é muito interessante. Mas eu tenho que te agradecer também, tá? Porque no dia lá do ensaio eu já tinha uma mentoria individual. Com valor bem elevado, já fazendo com vários médicos, e a Thalita me incentivou a fazer minha mentoria em grupo, que tem um valor muito mais acessível, para que eu pudesse ajudar mais pessoas e que a entrega fosse mais leve. E deixa eu te falar, Thalita, como você me ajudou? Eu sinto que na mentoria em grupo tem um ganho muito maior. Uma com a outra, né? Essa troca. A troca, e tem uma outra coisa, na mentoria individual, eu fazia tudo pro cliente. Ele não se apropria. Então, na mentoria em grupo, eu sinto que as minhas clientes, elas entenderam. E elas aplicam, então elas aprendem mesmo a fazer sozinha. Elas sabem fazer sozinha e vão tocar aquilo ali. E eu tô tendo casos, assim, de sucesso que eu tô, assim, eu nem acreditava. É muito gratificante. Eu fico muito feliz, porque quando a gente conversou, eu enxerguei e falei, Ana, abre esse leque. Porque você pode ajudar outras pessoas que talvez não podem ainda acessar aquela lá, mas com o que você vai aprender, ela vai poder acessar. Sim, ela vai poder. E você vê esses cases das pessoas aplicando, porque elas têm autonomia para fazer, para entender, e você tem muito para contribuir. Eu tô, assim, tão feliz com o resultado das minhas clientes de mentoria, que eu tô assim, falei, meu Deus, quero fazer mais disso. Quero fazer mais. Já faz o convite aí para nossa Quem audiência. Quem quiser aplicar, para mentoria. Tá, o link tá lá no meu Instagram, e você pode digitar código a qualquer momento que você... inclusive, você pode agendar um diagnóstico comigo, tá? Eu faço um diagnóstico gratuito para você das suas redes sociais, do que precisa melhorar, tá? Então, antes de aplicar para mentoria, você tem acesso a mim, eu faço um diagnóstico da sua rede social e já te mostro ali o que você precisa melhorar. Uau! Então, vocês já aproveitem. Quem não segue a Ana ainda, vai lá e já segue. Ela tem agora essa mentoria que nós lançamos, né? Eu falei, você trata de lançar isso, porque tem muita gente que precisa. E aí você tá vendo aí os resultados, né? Eu tô acompanhando lá também. As mulheres engajadas, fazendo acontecer. Então, eu acredito que é isso, a gente transbordar mais e essas mulheres reverberarem pela frente aí, né, com esse posicionamento. Mas a gente tá caminhando pro final, né, infelizmente. Tem muito assunto. Mas antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, te fazer um pedido. O que você falaria hoje para todas as pessoas que vão nos ouvir, nos ver, né? Eu falo que o podcast, ele é algo que a gente não sabe, né? Ele vai ficar. A gente não sabe a quem vai atingir, a quem vai atingir, não sabe daqui quantos anos ainda vão te ouvir ou te ver. O que essa pessoa poderia começar hoje a aplicar para ter aí um posicionamento ou para melhorar esse posicionamento que ela já tem? O que
que você indicaria? O que você falaria hoje? É investir nela mesma, né? Acreditar, investir no visual, no intelectual, na imagem. Porque a primeira impressão é que fica, né? E às vezes a gente não tem duas chances de causar uma primeira boa impressão. Então, olhar pra dentro mesmo. Olhar pra dentro e investir. Acreditar. Investir nelas mesmas. Uau! Amei, porque eu acredito muito nisso. É a forma que eu gosto de trabalhar. Eu entendi na minha realidade, assim como a sua também, que você não contou um pouquinho sobre a sua história, mas você também veio de uma realidade que não foi como as pessoas às vezes olham pra você e falam, nossa, milionário. Nasceu milionário. Da outra vez ela conta. Mas a gente passou por muitos desafios na vida e eu entendi, e é hoje a minha grande busca, ajudar mulheres a crescerem, a terem oportunidade e a não dependerem, né, só das pessoas que vão dar oportunidade, através do conhecimento. Porque o conhecimento muda a minha vida todos os dias. Transforma. Né? À medida que eu fui me desenvolvendo, que eu fui entendendo que antes até de ter muitas coisas eu precisava investir, que me levou até você, que eu te conheci, que a gente se conectou, e em tantos outros lugares que eu tenho conseguido acessar, porque eu tenho buscado, porque eu tenho investido. Então que vocês, mulheres, principalmente que é o nosso público aqui, né, entendam que investir numa mentoria, num ensaio, dentro da sua realidade, claro, mas não espere ter as melhores condições para fazer, porque essas condições talvez elas nunca cheguem, tá? Sim. Mas isso vai realmente mudar o seu jogo. Muda tudo. Isso vai te colocar em outro lugar. Então, invistam em vocês. Invistam, porque com certeza o retorno, ele é garantido. Ana, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada por estar também me ensinando nessa jornada aí, para me posicionar cada vez melhor, porque a gente tem que estar sempre estudando, né? Então, eu tô muito feliz de estar mais próximo de você e de aprender com você também. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje, tá? Foi uma honra, eu que agradeço. Como eu já falei, você foi fundamental nessa nova jornada aí como mentora. Que ótimo. Obrigada. E nós vamos estar em muitos palcos por aí, que vocês vão ver a gente, tá? Não vai ser só dia 11 e 12, não. De jeito nenhum. Aguardem a gente, porque vendas e posicionamento tá totalmente ligado. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas. Que elas vendam muito, que elas se posicionem, que elas tenham autoridade e ocupem os lugares que elas merecem, não é verdade? Exatamente. Então, vamos embora. E antes de finalizar, eu já quero te agradecer por estar aqui com a gente, por estar nos vendo, por estar nos ouvindo. Lembrar de se inscrever lá no canal do Spotify e do YouTube, compartilhar com outras mulheres, porque esse conteúdo aqui é de uma extrema relevância. Você vai poder aplicar, você vai ver resultados reais na sua vida. E quero agradecer os meus patrocinadores que fazem esse programa também acontecer, né? Quero começar pela Liz Story. A Liz, que eu costumo dizer que lá você entra e sai pronta para o seu sucesso. Lá você vai achar look, vai achar o sapato, vai achar o look completo. Então, na Liz Story tem tudo que uma mulher de sucesso precisa. Agradecer também a Pomer Fruit, que é da roça para sua mesa, qualidade. A gente falou aqui sobre saúde, sobre alimentação, então tem tudo a ver. Quero agradecer também o Cachorro Quente, o hot dog do Betão, que faz parte da história macaense e que também apoia as mulheres de sucesso. Obrigada pela parceria. E a Lagos Macaense Offshore, que é essa empresa da Priscila e do Juan, essa família querida, que também investe e apoia para que esse conteúdo chegue até você. Então, muito obrigada aos meus patrocinadores. Uma boa noite. Fiquem com Deus.